Uma pequena alteração que a gente faz na técnica, gente, é quando eu acabo encontrando pacientes dessa forma. Olha o tamanho da classe 2. Tá? E nessa classe 2, cravada em 7 milímetros, a minha ideia sempre foi distalizar, como vocês, a maioria aqui que faz parte dos grupos sabem, eu distalizo superior e mesializo inferior. Então, eu vou distalizar superior, mesializar inferior. E para isso, o que eu faço? Eu levo uma parte com parafuso, por exemplo, 6 milímetros, e na hora de fechar espaço, eu boto elástico pesado. Tá? Aí eu vou mesializar inferior. Quanto pesado? Acima de 150, 160 gramas, quando eu começo a mesializar o arco inferior. Então, o Bruno, que é esse caso que vocês estão vendo, é uma grande classe 2. Né? É uma grande classe 2. Olha o tamanho da classe 2 aqui, ó. A mesma coisa do lado esquerdo. E ele tem uma face muito ruim, porque ele é um pouco de maxilar com um pouco de mandíbula. Então, o que eu preciso fazer nesses casos? Mesializar 3, 4 milímetros e distalizar 3, 4 milímetros. Tá? E aí é onde eu faço a sacada. Se eu quero levar 3,5 superior, eu tenho que fazer sobrecorreção de 2. Então, eu vou 5,5. E, ao mesmo tempo, distalizando. Quando for para fazer a retração, eu vou imitar o que eu fiz na outra. Eu vou amarrar o primeiro molar, o segundo molar, tá? Jogo o elástico, mas dessa vez com força maior. Lá eu usei 60 a 120, no caso anterior. Agora eu vou usar 180 gramas, 200 gramas, porque daí vai mesializar. Aqueles 2 milímetros de sobrecorreção é o respiro que eu tenho, vamos dizer assim. Então, ele perde 2 de ancoragem e inferior, ele veio 5,5, lembre-se disso. Perdeu 2,5, ficou 3,5 em classe 2 e 3,5 mesializa. Por quê? Força de reciprocidade, 180 gramas no elástico, 200 gramas no elástico, vai mesializar 3 milímetros. Então, eu vou mostrar para vocês a dinâmica. Todos os casos, gente, ó, todos que eu tenho overjet acima de 10 milímetros, está aqui, ó. Todos, tá? Tendo um terceiro molar bonito, eu extraio os segundos molares, para facilitar a distalização, tá? Todos os casos, é um protocolo maxilomandibular. Todos os casos maxilomandibulares, tá? Com overjet muito grande, que eu tenho problemas de mandíbula envolvido com maxila, eu extraio os segundos molares, ok? Então, igualzinho vocês viram, ó, igualzinho, tá? Pode ver até que tem manchinha de sangue aqui, ó, tá? Estou fazendo 250 gramas. Como é a primeira consulta do parafuso, eu coloco 150, 60 dias depois eu aumento a força, tá? Então, vocês vão ver que gradativamente a mesma coisa, percebam, é a mesma coisa. Gradativamente, eu vou trabalhar com a sistemática de distalização. Observe, olha aqui a distalização. Eu estou aqui na terceira consulta, tá? Está aqui embaixo a terceira consulta, tá bom? Ó, terceira, olha aqui como distalizou. Tá indo embora, olha aqui como distalizou. E de novo, calibrei 300 gramas. Levei em sobrecorreção. Percebam o molar como está em sobrecorreção. Olha como ele está longe. E vou seguir até 2 milímetros de classe 3 no molar. Contando que o cliente vai perder 2 milímetros. Tá? Então, perder de ancoragem. Tá? A hora que eu tiro foi uma questão salientar. Como eu não tenho o segundo molar nesse caso, que eu extraí, ele vai perder 2. Só que eu já amarro o terceiro junto e já vou fechando o terceiro. Então, queima de ancoragem é muito pequena. Então, olha aqui, eu preciso diferenciar 7 milímetros, está aqui o 7. Faço uma mecânica, ó, de distalização, está lá a distalização. Agora, esse pré-molar vai andar 3,5, este 3,5, este 3,5. Esse canino, 3,5, este 3,5, este 3,5. E eu chego em classe 2. Então, observem, de novo, essa seta, eu vou mostrar na seta para vocês, para ficar mais fácil. A força, ó, esse elástico, 120, 120. No inferior, 240 para frente, ó.
tá? Então, vai mesializar o inferior por 240 gramas e o 120 vai distalizar o superior. Porque não pode ter uma força, eu não posso ter uma força de 250 gramas em cima. Por quê? Porque senão o canino não anda muito para mesial, segundo os trabalhos do maiorando. Então, aqui eu joguei com essa sacada. Eu joguei o pré-molar 120, canino 120. Apoiado no mesmo dente, que é o molar inferior, que recebe 240 gramas. E ele mesializa. Vocês podem perceber a partir de agora que eu vou ter aqui, ó, o overjet. Ó, tá? O overjet, olha lá, 120, 240. Tá aí. O molar recebe 240 gramas. Tá aí. Agora, gente, o que vai acontecer? Distalizo 3, 4 milímetros. Basicamente, o que aconteceu foi 3,5, 3,5. Né? Então, tá lá. O que eu distalizei foi 3, a mesial foi 4. Esse tipo de situação, né, me trouxe a uma realidade que a verdadeira classe 1, ela é levemente classe 3 de milímetro. Lá no molar, porque ele tem que sentar no molar inferior, na segunda molar inferior. Então, isso, para vocês entenderem bem, toda sobrecorreção é bem-vinda. Toda é bem-vinda. É importantíssimo vocês levarem 1 milímetro a mais nas classe 2. E olha a força fazendo. Vocês vão ver que agora, eu pedi para vocês olharem o overjet, que agora vocês vão ver o movimento inferior para mesial. Vai ficar topo a topo, quer ver? Olha lá. Do dia que eu tirei o parafuso, pode perceber. Dá para vocês olharem aqui, ó, tá? Vê se vai dar para vocês olharem. Na foto aqui, ó, deixa eu aumentar para vocês. Dá para ver o primeiro, o amarrilho? Tá amarrado, ó, o primeiro com o terceiro. Tá vendo? A mesma coisa lá do oposto. Ó, primeiro com o terceiro. E aí, observe, chego no aço, aí eu jogo no aço, eu jogo toda a força canino molar. Já está em classe 1 desse lado, e esse lado está topo a topo, e aqui chegando em classe 1. Então, vou voltar uma foto. Opa, voltar, eu disse. Praticamente cravado. 2 meses depois, eu chego no aço, aumento a força, já está no meio, cúspide com cúspide. Mais 2 meses ele está em chave, ó. E olha o topo a topo que ficou. Olha o topo a topo que ficou. E aqui é classe 1. E topo a topo. E aqui vocês podem ver, ó, que eu fiz colagem Zenit, né? Então eu vou aumentar esse dente. Então, uma pequena alteração das duas técnicas. A primeira técnica, eu só quero distalizar. Depois que eu distalizei, eu só quero levar o superior. A segunda técnica, eu vou pegar e vou levar uma distalização. Depois eu quero que mesialize um pouquinho. E aí eu jogo força pesada para mesializar um pouco, como se fosse uma questão mandibular. Tá? E aí, é o que a gente fala sempre, né, gente? A distalização por si só, ela acontece e a mesialização também. Ó, colagem Zenit. Cravei. Aqui está o terceiro molar. Pode ver lá em cima o terceiro molar. E o que era antes e depois. Ganhei a aproximação do perfil. Isso me ajuda bastante. E aqui é importante eu salientar uma coisa para vocês. Eu nunca faço tração de 2 pré superiores. Eu só faço distalização como essa que vocês viram agora. Por que isso? Quando você distaliza um ângulo nasolabial, tá? Quando você distaliza um ângulo nasolabial, abre 3, 4 graus, com extração do segundo molar. Quando você distaliza com extração de pré, você abre 13, 14 graus. Tá? Significa, 13, 14 graus, a cada 7 graus, mais ou menos, que você abre o ângulo nasolabial, você perde 1 milímetro de vermelhidão de lábio. 13, 14, 2 milímetros de vermelhidão de lábio. Olha o lábio dele inicial como é fino. E olha como uma distalização de 7 milímetros não gerou perda de perfil. Pelo contrário, se vocês olharem o perfil antes e depois, eu estou com ele um pouco mais reto, tá? Porque eu aproximei o inferior. Então, a técnica que a gente usa para fazer isso é muito favorável, né? E eu não trabalho, como vocês sabem, aí vocês conseguem ver a sobrecorreção antes e depois. Aqui é sobrecorreção. Dá para ver certinho, ó. Dá para ver certinho, ó. Olha aqui. Onde estava, onde ficou.
onde estava e onde ficou. O preto e o vermelho final. O preto e o vermelho final. Tá? Isso dá para ver certinho os efeitos da nossa mecânica. Houve distalização, baseando-se numa sobreposição de Ricketts, tá? Colocando XI, colocando base, colocando maxila e colocando mandíbula como referência. O que deu na sobreposição? Olha lá, distalização do molar inferior, mesialização do molar, 3, ó, tá? 3 milímetros na mesialização. E 4 a gente conseguiu levar a intrusão em vestibularização. Portanto, nós tivemos uma distalização de 3, 4 e uma mesialização de 3 milímetros. Essa é a máxima que nós chegamos. Então, uma mecânica extremamente validada, uma mecânica muito boa, eu uso muito essa mecânica, tá? E é um aprofundamento naquilo que a gente fala, quando a gente fala assim do master, quando a gente falou... Porque isso no in-office a gente dá o protocolo. Aqui seria um conteúdo mais master, para vocês entenderem, para quem me perguntou. Isso é conteúdo master. É avançado, é aprofundado, olhando o que acontece, né? Isso não é protocolo, né? Isso é casuística. Então, são coisas... Toda vez que vocês pegarem o overjet grande desse, vocês fazem uma mecânica como essa. E olha o perfil como ele fica relativamente mais reto, né? Superior e inferior, tá? Ok? Então, esse tipo de mecânica é muito válido. O que eu gosto de mostrar nesse slide? Uma coisa muitíssimo importante. Durante muito tempo, a perda de ancoragem é uma dor na ortodontia quando você faz retração de pré-molares, por exemplo. Fechamento de espaço, quando você perde de fato, tá? Então, o que eu gosto de mostrar? Toda vez que vocês forem fazer uma retração, olha aí uma retração. Olha o desenho que a gente fala, né? Tem que tomar alguns cuidados, tá? Primeiro cuidado. Deixa eu só mudar isso aqui. Vamos ver de novo aqui, tá travando de novo. Ô, inferno. Durante a questão da retração, gente, é muito importante tomar alguns cuidados necessários. Primeiro, retração em massa, fechamento de espaço. Só façam isso. Vocês viram que eu fiz distalização, fiz tudo. Mas na hora de fechar o espaço, aço 19 por 25. Tá? Só no aço 19 por 25 para fechar espaço. Segundo ponto. Mecânicas de reciprocidade com fechamento em massa. Sempre façam sobrecorreção. Calcule o quanto você quer levar e acrescenta 2. Ah, eu quero distalizar 4, Glauber, então leva até 6. Eu quero distalizar 3, então leva até 5. Eu quero distalizar 1, então leva até 3. E depois faz o fechamento de bloco, amarrando os molares e usando um elástico de força ou média ou pesada, de acordo com a necessidade inferior. Terceiro ponto, no fechamento de espaço. O fechamento em máxima com elástico e reciprocidade. Então, você vai usar um sistema de fechamento em massa, que é o quê? Gancho molar, com uma mola no meio, ou tubing. Junto, você coloca o elástico de classe 2. Sempre. Se você identificou que o cliente de vocês não vai usar elástico, é uma conversa franca, use um micro parafuso para apoiar de uma maneira direta a força superior e indireta a inferior. Senão você vai queimar a ancoragem. Lembrando de amarrar primeiro e segundo molar lá com a amarrilha. Outro ponto, arcos calibrosos, já no... Você está alinhando, nivelando, alinhando, nivelando, e avança arco. Não esquece isso. Por quê? Quem leva coroa é o cursor, é o parafuso, tá? Quem leva a raiz é fio grosso. Então, avaliem rapidamente a evolução para fio mais grosso, tá? Não fique evoluindo muito lentamente, porque senão a raiz não vai. E quanto mais inclinado tiver a raiz do molar para mesial, né, distalizou, a raiz ficou, ele perde a ancoragem mais rápido. Quanto mais distangulado tiver o molar, mais ele segura a ancoragem, tá bom? Então, não se esqueça de avançar os arcos para isso. Outra máxima, a máxima com quebra de reciprocidade com mecânica de massa, ou seja, de novo, nunca trabalhe com reciprocidade, exceto se você vai trabalhar com micro parafuso. Mas, Glauber, o que é trabalhar com reciprocidade? Não conheço esse termo. Se você tem 7 milímetros para fechar, e vai fechar 3,5, 3,5, é reciprocidade. Se você tem 7 e vai fechar 5 e vai ficar só 2,
não tem como fazer isso, senão ancorar molares e elástico classe 2, ou botar parafuso. Eu disse ou, não preciso os dois. Tá? Então, nunca trabalhe com reciprocidade. Por quê? Reciprocidade pede ancoragem máxima com parafuso, com barra palatina, botão de lance. Aliás, botão de lance e barra palatina perde sempre 30%. De 7, perde 2. Isso é trabalho científico. Então, nunca trabalhe com reciprocidade. E por último, não deslize o fechamento de espaço mais elástico. Ou seja, não se esqueça. Tá? Não se esqueça. O deslize de fechamento, sempre com fio 19 por 25, sempre usando elástico, sempre usando força de 200 gramas, sempre trabalhando ancoragem posterior, sempre trabalhando reciprocidade. Dessa maneira, portanto, se você fizer isso, que eu estou acabando de falar, dificilmente você vai estar em colapso de mecânica. Tá? O que dá colapso de mecânica? Força excessiva, perde torque. Grandes overjets com extração de pré-molar, perde torque. Se você não faz extração de pré, você já ancora a força. Mas por que perde ancoragem, Glauber? Porque a distância do canino ao segundo pré é uma distância interbracket grande e acaba queimando mais a ancoragem no anterior, aprofundando mordida, mostrando mais sorriso gengival. Então não tem nada que justifique, na minha cabeça, vocês fazerem mecânica de extração de 2 pré superiores. Absolutamente nada. Tá? Seria só aqueles casos de apiamento severo com problema maxilar. E mesmo assim, você leva uma atresia do arco superior e expõe mais gengiva. Não sei. Então fica a dica para vocês de como lidar com esse tipo de preocupação. Ok? Muito bem. O uso direto e indireto nas distalizações é dessa maneira que eu faço.